check it out, check it out, check it out, check it. Hey, Greg and the CD, call me hip hop junkie. Straight to your dome piece like Brass Monkey. All I wanna know, do you wanna get funky? Eu sinto que às vezes eu posso tudo. Meu nome é Leonardo, eu tenho 27 anos, eu tenho cabelo cacheado, pele parda, olhos castanhos escuros, 1,81 m, e é isso. Bom, meu primeiro contato com a publicidade foi em um cursinho popular que teve um teste de vocação. Aí no teste vocacional, eu respondendo as perguntas lá, deu que eu seria um excelente diretor de marketing. Só que assim, minha família não teve muito contato com coisas além dos trabalhos manuais, assim. Então eu não sabia muito bem o caminho. Aí eu fui pesquisando, fui me interessando, vi que tinha muita parte artística. E esse foi meu primeiro contato e ponto de interesse também. Bom, eu nem sempre quis seguir, até porque minha família não tem uma cultura de estudo, assim. E eu tive esse estalo de, quero fazer faculdade, já era muito tarde, eu estava no terceiro ano do ensino médio. Então, assim, eu tive que correr muito atrás para conseguir entrar em uma universidade e cursar publicidade. Minha primeira experiência foi numa assessoria de imprensa. Eu fui o único diretor de arte, assim, entre aspas. Eu digo entre aspas porque eu não sabia o que era direção de arte, eu só sabia mexer no software. Então era mais uma coisa de ferramenta, assim, e não tinha outras pessoas para me auxiliar. Então logo era algo muito mais simples, mas foi a minha primeira experiência, assim, no mundo da comunicação em si. Eu acho que o que mais me marcou foi entrar na Lápis, não pelo fato de ser uma mega agência, mas pela forma que eu fui contratado pela Cris. Eu ainda era uma pedra muito bruta, eu mal sabia mexer no Photoshop mesmo, assim. Sabia as ferramentas, mas eu não tinha a capacidade de fazer entregas tão excelentes quanto é o padrão Lápis Raro. Bom, o que é mais legal de fazer parte da Lápis é o sarrafo. O sarrafo criativo é muito alto. Então, sempre forço você a ir além. A gente acha que chegou num layout, que chegou numa ideia, e vem a direção criativa, vem os sêniors e fala, não, a gente pode mais, a gente vai além. Por ser uma agência desse porte, a gente nunca está satisfeito. Eu acho que isso tá no DNA da Lápis, assim, não tá satisfeito. A gente sempre quer mais, a gente quer virar o R, a gente quer fazer o extraordinário. Por isso que a Lápis tem essa veia criativa forte, tanto conhecida no mercado. As minhas expectativas são muito grandes. Eu acho que o que a publicidade me deu foi uma perspectiva de vida, assim, o estudo, a educação. Como eu falei, minha família não tem uma cultura de estudo. Eu sou o primeiro da minha família a me formar no ensino superior, então isso me trouxe uma perspectiva de vida. Eu consigo olhar para o futuro e imaginar coisas boas, altos salários. Eu estou aqui na Lápis, eu cresci muito aqui na Lápis e eu sinto que às vezes eu posso tudo, assim, sabe? Tenho as melhores expectativas quanto ao meu futuro. Eu acho que a principal dica, eu acho que é a que eu usei muito na minha carreira para estar aqui, é cara de pau. Vocês têm que ter cara de pau para perguntar, para ir atrás do que vocês querem, de mandar e-mail mesmo, de pedir ajuda. Olha o trabalho que eu fiz, o que você acha? Porque a cara de pau me levou muito longe, assim. Eu já conversei com profissionais de diversos lugares do mundo, assim. Eu conversei recentemente com o diretor de criação de Nike Global. Chamei ele na cara de pau, eu falei, não, vamos conversar, você faz propaganda que eu gosto, propaganda que marcou minha infância, estou à disposição, qualquer horário para mim é horário. Eu acho que é isso, a gente construir, claro que tudo com respeito, assim, sem invadir o espaço do outro, mas assim, a cara de pau é essencial, ainda mais a gente que está começando, assim, vocês no primeiro período e eu agora no início de carreira também, eu tenho cara de pau, eu chamo qualquer profissional para conversar e não tenho receio não.
Bom, criação foi algo que sempre teve intrínseco em mim, assim. Minha mãe, ela pintava pano de prato. Ela desenhava junto comigo. Então, assim, minha mãe, ela foi minha maior fonte de inspiração para seguir artisticamente, assim. Hoje eu ilustro, pinto, só não bordo, mas assim, eu até bordaria também, mas ainda não. Mas a arte, no geral, me chama muita atenção por causa da minha mãe. Minha mãe é uma mulher que teve muita arte envolvida na vida dela, apesar de ser faxineira, mas no tempo livre ela escrevia, pintava, desenhava. E hoje eu sou o que sou pela minha mãe e segui a carreira de criação, direção de arte, muito pensando em aplicar tudo que eu vivi, assim. Me expressar também, assim. Bom, esses dias eu estava conversando com a minha psicóloga e eu falei com ela a respeito da... Foi uma conversa que ela falou assim comigo: vamos voltar na sua infância para entender algumas coisas. E foi basicamente uma conversa sobre infância, assim. Eu sou criado só pela minha mãe e pela minha avó, então tudo que eu sou parte delas e do lugar que eu vim, assim. Sou cria de periferia também, então a minha bagagem cultural e repertório é muito mais forte desse local de vivência que eu tenho, assim. A cultura de rua, cultura do hip hop, de periferia, o funk, o rap, são coisas que eu amo de paixão, assim, o futebol, a brincadeira de rua. E sempre que eu posso eu trago essas características, essas coisas para a criação, assim. Acho que já consegui fazer muito trabalho legal, tanto na lápis quanto para fora, assim, a partir da minha vivência. Quando eu entrei na faculdade, no meu primeiro período, eu lembro até hoje, eu pisei na universidade e falei: pô, isso aqui não é pra mim, não. Juro pra vocês, gente, tinha aluno que apresentava uns PPT que pra mim era coisa de outro mundo. Falar: gente, esse povo tá anos-luz na minha frente, eu não vou conseguir alcançar, não tem condição. Aí eu procurava na faculdade, falei assim: eu tenho que achar o meu pessoal, quem foi de escola pública, quem é de favela e tudo mais. E assim, não achei. Tinha um ou outro, mas até que eles ainda eram um pouco mais avançados que eu. Mas o meu conselho tenham tempo de vocês. É extremamente importante vocês terem a sua própria trajetória, o seu próprio tempo, respeitar vocês. Claro que tem que ter uma cobrança, mas uma cobrança saudável. E vai descobrindo o que vocês gostam. Assim, tem ainda 4 anos pela frente, tem muito chão ainda pela frente, as coisas vão mudar muito. Vocês podem descobrir que vocês querem ser diretoras de arte, ou planejamento, atendimento, mas já saibam que o repertório que vocês já têm, ele já é muito rico para criar, entendeu? Então, peguem essa bagagem que vocês já têm e conversem com o povo. Comunicação é conversar com o povo. Ó, gente, eu vou falar com vocês. Nossa, eu fiquei gigante. Foi assim, foi minha primeira campanha. Aí me colocou com um redator que eu sou muito fã, o Cris Borges. E ele é muito brabo. Eu falei assim: esse time tá muito desequilibrado. Ele gigantão na redação e eu aqui pequenininho. Mas assim, a gente foi trocando ideia junto. E a gente decidiu fazer a respeito de filme de terror. Fazer uma campanha como se fosse um filme de terror para dar as dicas. Aí eu consegui, né, reunir um mood board, fui vendo as referências criativas que eu tinha e montei assim o que na minha cabeça fazia super sentido e que era interessante com base no que a gente queria. Levamos para o cliente amou, gostou muito. Aí vem o outro passo: quando o cliente aprova uma campanha, a gente vai produzir ela. Aí essa campanha foi para a produtora. E a produtora que fez o filme de Obras Assustadoras, ela deu um tapa no trabalho. Então foi assim, a gente entregou um material muito rico, um material muito legal, e a produtora pegou e deu outro tapa. Então assim, o trabalho ficou fechadinho, redondinho, e ficou maravilhoso. Parecendo os pôsteres assim, de filme de terror mesmo, o clima, o ambiente, a direção. E quando eu vi aquilo no ar, assim, eu falei: caralho, eu nasci pra isso mesmo.
Ó, isso foi uma coisa que mexeu muito com a minha carreira e eu acho que foi o ponto de eu estar aqui. Eu recebi muito não durante a minha trajetória na faculdade, até que eu empreendi. Eu falei assim, ó, já que eles não abrem a porta para mim, eu que vou fazer o meu caminho. Fiz um CNPJ, comecei a fazer uns cursinhos e comecei a empreender. Falei assim, eu sou publicitário, diretor de arte, redator e fui nos pequenos negócios assim, distribuí um cartãozinho. Aí comecei a estagiar para mim mesmo, assim. Então eu fazia post, fazia redação, fazia vídeo. Assim, não era as mil maravilhas, mas eu queria estar fazendo. Assim, o importante para mim era estar fazendo. Eu não queria trabalhar com outra coisa, eu queria me dispor por inteiro nisso. Aí até que eu fui criando um materialzinho legal e tudo mais, aí meu primeiro estágio foi na assessoria de imprensa. Depois da assessoria de imprensa, eu acho que eu já estava no quarto período. Depois da assessoria de imprensa, eu fui estagiar na prefeitura. E por fim, no meu último período, gente, falar com vocês, no último período eu tava assim, pô, eu vou fazer arquitetura, vou fazer Enem, publicidade, ninguém me contrata, eu não tenho tanta experiência, eu não tenho nem estágio, eu formar, eu vou ficar desempregado. Aí comecei já a mapear Enem de novo. E aí teve a virada de chave que eu acho que foi assim na minha carreira, assim, foi um marco também, que foi um trabalho de tipografia com o diretor de arte, o professor de direção de arte. Aí eu falei, pô, eu amo grafite, o meu trabalho de tipografia vai ser grafite. Aí eu fiz tudo à mão, passei pro Photoshop, mostrei referência, moodboard, um trabalho maravilhoso. Aquele trabalho de faculdade que você fala, nossa, eu vou deitar o cabelo. Aí esse professor depois conversou comigo e falou, vou te indicar num lugar. E por acaso esse lugar era Lápis. Aí eu vim aqui para Lápis a partir desse trabalho, e no último período, nos 45 minutos do segundo tempo. Tem um negócio que eu não entendia, que era a diferença de direção de arte e designer. Quando eu comecei assim, querer essa área, eu era muito mais designer do que diretor de arte. Direção de arte é uma coisa que abrange muito mais as outras coisas. A gente tem que pensar conceitualmente, a gente tem que direcionar equipes, até designers algumas vezes. A gente atua duplando com o redator. Então, assim, eu acho que é um universo muito mais, que abrange muito mais coisas. Eu gosto de cinema, eu gosto de fotografia, eu gosto de tantas coisas que eu me encontrei na direção de arte. Eu acho que essa conversão de tantas profissões, assim, de tantos talentos, que me fez querer ser diretor de arte. Então, assim, eu acho que o diretor de arte é um cara que tem um olhar para o mundo e pode transformar isso em comunicação. Para te falar a verdade, eu acho que é muito difícil prever, porque 2 anos atrás a gente não imaginaria que a IA ia estar criando vídeos e imagens, ia estar já no nosso dia a dia. Eu acho que, assim, por exemplo, a gente vai ter que saber muito mais sobre criatividade fora do computador do que mexer em ferramenta. Assim, é o que eu acho que pode ser o futuro. Por exemplo, daqui a um tempo a gente abandonar um pouco mais o Photoshop, o Illustrator, etc. E a IA fazer mais essa parte, assim, e a gente direcionar. Mas, assim, a IA é realmente uma coisa que eu acho que ninguém esperava que em 2 anos ia estar tão boa, tão assertiva e disseminada já na nossa população e comunicação no todo.